eu falei sobre a questão da Lei 14.457, e ele não sabia, ele é de uma outra área, ele não é da área de acidente do trabalho, e eu desconfio que nem a CIPA dele, né, o presidente, o vice-presidente, enfim, tinham conhecimento, porque daí eu falei, olha, tem um prazo, né, eu dei um jeito de falar assim, para ele também se ligar nesse aspecto, enfim, né? E de repente também poder até, claro, né, surgir alguma oportunidade de trabalho. A gente não pode perder a oportunidade, né? De estar podendo também informar o teu cliente que com isso você reforça a tua autoridade, entendeu? Quando você fala para ele, claro que com cuidado, né, com um jeito assim no sentido de estar orientando, né, de estar alertando, né, não no sentido de mostrar que ele não tem conhecimento, não é nesse sentido, né, mas no sentido de que, olha, você já se atentou, né, você viu, né, é recente a lei e tal, mas acho que vale a pena vocês olharem, enfim. O que aconteceu? Olha que interessante, isso faz umas 3 semanas. Na semana seguinte, depois que eu retornei de viagem, depois do feriado, o pessoal da CIPA, dessa instituição, dessa organização, entraram em contato comigo, pedindo uma palestra remunerada. Porque às vezes na CIPAT, para CIPAT, porque às vezes na CIPAT eles não remuneram, né? Eles querem que a gente faça sem ser remunerado. E eu, inclusive, a princípio, eu informei que eu tinha disponibilidade na data, enfim, e tinha mesmo, né? E depois eu perguntei, é voluntário? Ele falou, não, não é voluntário. Eu falei, puxa, veja, foi um comentário que eu fiz num outro tema, numa outra demanda, e que aí eles entraram em contato comigo e que já vai, né, promover um outro faturamento para mim. Percebe o quanto que é importante você se manter atualizada, manter informada e também pensar de forma estratégica as conversas que você vem a ter com as empresas, né? Quando saiu essa lei, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu tomei conhecimento da lei foi passar para as minhas alunas. A gente tem um grupo de WhatsApp que é a comunidade de aprendizagem, e eu vou atualizando elas ali, vou compartilhando reportagens que eu acho interessante, enfim, né? E isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz, para elas ficarem antenadas, e já falei, olha, vão atrás das empresas, porque é uma oportunidade de trabalho, e algumas, inclusive, já conseguiram realmente realizar, já estão negociando em função dessa legislação. Olha que interessante, né? Para você ver o quanto que a nossa visão, quando nós estamos na consultoria, precisa ser uma visão estratégica. Pensar estrategicamente não é só pensar no aqui e agora, no teu entorno. Você tem que pensar, né, a médio e longo prazo. O que você pode fazer para poder atingir aquele objetivo? Então, para você poder faturar 15 mil por mês dando consultoria para empresas, não dá para você ficar dentro do teu escritório ou dentro do teu home office aguardando as oportunidades caírem do céu. Não, você tem que ter estratégias para criar as oportunidades. Esse exemplo que eu estou te dando, numa conversa, eu criei uma oportunidade, de uma forma cuidadosa, né, de uma forma onde eu não expus o cliente, né, mas que eu alertei, né? Então, esse posicionamento é importante quando você está na consultoria, né? Então, esse é a segunda oportunidade que vale a pena vocês ficarem atentas aí, né? Uma outra oportunidade que eu anotei aqui, e eu estou reforçando aqui, porque eu já tive perguntas, faz o que, uns 2 meses, de uma colega psicóloga, até que me segue aqui no Psi nas Empresas, ela perguntando se saúde mental no trabalho ainda estava em alta. Foi a pergunta que ela fez, né? Eu falei, com certeza, né? Eu falei, se você olhar
o LinkedIn, que é uma rede profissional, que eu estou aqui também no LinkedIn, né? Você vê o quanto que está em alta, né? As empresas é um movimento que não tem mais volta, né? Então, é a ONU e a OIT, desculpa, é a OMS e a OIT traçando diretrizes para as empresas, são as empresas assinando um pacto com a OMS, a OIT, para poder implementar, né, as diretrizes relacionadas à saúde mental no trabalho. Então, cada vez mais isso vai sendo uma necessidade, não tem mais volta, né? As pesquisas mostram que não tem mais como as empresas voltarem atrás em relação à saúde mental no trabalho. E aí, claro, né, que o burnout sendo incluído no CID-11 potencializa isso, potencializa, né? Como eu já disse para você, as diretrizes da OMS e da OIT também potencializam isso, né? Entre outras questões, né, que a gente vê aí nas pesquisas, cada vez mais os trabalhadores conscientes da importância do bem-estar, da saúde mental, né, não aceitando mais algumas relações de assédio, de pressão excessiva, tendo mais clareza do que é, né, a saúde mental. Quem não tem clareza começa a ler, começa, né, ter mais informação, então se sentem com mais segurança psicológica também para estarem se posicionando em relação algum sintoma, alguma queixa que tenha relacionada à saúde mental no trabalho, né? As empresas têm trabalhado muito a questão da segurança psicológica, que é um tema também, uma grande oportunidade para todas nós, né? Então, veja, tem muitas oportunidades, né? Às vezes eu vejo algumas colegas, quando eu apresento essas oportunidades, algumas colegas têm alguns comentários assim, né? Por exemplo, se é da clínica, mas eu nunca trabalhei com a área organizacional, né? Eu estou na clínica, como que eu vou aproveitar essas oportunidades, né? Ok, eu entendo a preocupação, né? Ela é pertinente, né? Mas nós temos uma formação que é em psicologia. E essa formação, se você tiver a disponibilidade, a flexibilidade para poder estudar, se atualizar, né? Mudar o seu vocabulário, não precisa abandonar a clínica, mantenha lá a clínica, como eu disse para você, muitas alunas minhas fazem isso, tá? Mas você vai ter uma outra atuação. Aí você tem que ter essa flexibilidade para, né, vestir o chapéu de consultora. Qual a expectativa das empresas?